Paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Como tá as coisas? Estou vindo aqui para esclarecer, a sua dúvida quanto o que é a restauração pessoal, né? A restauração pessoal é verdadeiramente quando Deus ele começa a trabalhar em você como indivíduo, né? Porque todos nós temos um passado, todos nós temos uma história e nós não chegamos a essa situação que nós estamos enfrentando hoje da noite para o dia, né? A gente sabe que um problema familiar, um problema no casamento, ele não começa da noite para o dia, né? São coisas que vão acontecendo e vão adoecendo o relacionamento, né? Mas não são fatos necessariamente que acontecem no convívio, mas são desordens pessoais que faz com que a gente se comporte de uma maneira negativa. E isso causa a destruição do vínculo, a destruição do lar. Então são traumas, são medos, são tristezas, são mágoas, né? São práticas erradas, são quebras de princípios, né, que foram ensinados de pai para filho, de mãe para filha. E isso vai trazendo toda uma destruição. A gente sabe que o mundo físico, ele aceita muita coisa, mas o mundo espiritual não. O mundo espiritual, ele tem uma maneira de funcionar, né? Ele funciona de uma maneira. E a partir do momento que você começa a trabalhar de uma maneira em que os princípios de Deus vão sendo quebrados na sua vida, não adianta você achar que lá na frente Deus vai dar um jeito de transformar isso em bênção. Não, a Bíblia é bem clara em nos dizer que a obediência é que gera a bênção. Quando a gente lê lá em Deuteronômio 28, a gente vê Deus falando que, né, se atentamente ouvir essas palavras, se atentamente obedecer os meus princípios, então essas bênçãos correrão atrás de vós. E aí você vê lá uma gama muito extensa de bênçãos grandiosas sendo descritas. Então a gente não pode ser negligente em dispensar essa palavra de obediência e achar que de alguma maneira Deus vai quebrar aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Não é assim que funciona, né? Somos nós que temos que deixar de quebrar princípios. Então vem Deus e estabelece que a mulher é companheira do homem, a ajudadora é idônea, e a gente não se comporta dessa maneira. O que isso vai resultar? Vai resultar num problema igual nós estamos enfrentando. Se um homem ele não procede da maneira que Deus determina para o homem proceder, isso vai resultar em quê? Num problema que nós estamos enfrentando. Então, a restauração pessoal é esse momento em que o indivíduo ele reconhece o seu pecado perante Deus. Ele reconhece aquilo que está trazendo desordem na sua vida e decide dentro do seu coração a aplicar os princípios para que aquilo seja quebrado na sua vida. Isso é a restauração pessoal. É algo que é feito dentro de você, é algo muito interno, é algo que você precisa decidir. Ah, Ana Paula, então a restauração pessoal ela está ligada com a libertação diretamente. Você e eu precisamos ser libertas de um monte de coisa. Nós fomos geradas, às vezes fomos geradas através de um ato de pecado. Isso tem uma consequência. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo.
Meu pai e minha mãe não eram casados. Eu fui concebida em pecado, isso tem uma desordem. Eu preciso entender isso, eu preciso pedir perdão a Deus e pedir a Deus que venha consertar isso na minha vida, para que as minhas gerações não sejam influenciadas negativamente como eu fui. Eu pratiquei coisas que trouxeram. Ah, Ana Paula, mas você se converteu. Ah, Ana Paula, mas você se batizou. Mas isso não quer dizer que eu tenha esse arrependimento, que eu tenha regenerado. Isso não quer dizer nada, porque eu conheço várias pessoas que são presbíteros, são pastores, são missionários e tudo, e o pecado inflama. Se batismo realmente resolvesse, a partir do momento que você mergulha lá dentro, você voltaria outra pessoa, você não voltaria você, e não é isso que acontece. O batismo, ele é um sinal de arrependimento. É um sinal que você quer essa mudança. Mas não quer dizer que você vai continuar aplicando aqueles princípios na sua vida. Não quer dizer que você, porque isso depende da sua decisão. E você tem que decidir. Então, a partir do momento que você decide, você reconhece o pecado em você, você reconhece as suas práticas, você faz uma alta análise da sua vida até hoje e você decide mudar. E você decide ser da maneira que Deus quer que você seja, Deus vai te restaurando. Deus vai construindo uma nova personalidade em você. Uma personalidade e essa essência que há de pecadora dentro de você, ela é mudada pelo sangue de Cristo, porque você aceitou verdadeiramente Jesus como seu Senhor e Salvador. É assim que funciona. E aí você vai vivendo uma transformação. Então vamos supor, você vai ser quebrado muitas coisas dentro de você. Você foi criada, vamos supor, você foi criado num lar onde todo mundo xinga, todo mundo briga. Você não consegue mais ser daquele jeito. Você é criado num ambiente de prostituição, de adultério, de falsidade. Você não consegue ser daquele jeito. Você faz um caminho totalmente contrário. Então, isso são sinais. A mudança de comportamento, a mudança de pensamento, a mudança de atitude mediante as situações é que revela se a pessoa passou por uma restauração ou não, pessoal. E aí, quando a pessoa ela é restaurada dentro de si, pode estar na frente de um endemoniado, de um gadareno. Você não consegue ser de outra maneira. Por quê? Porque a sua essência mudou. A pessoa vai comprar briga com você, você quer paz. A pessoa vai vir te ofender e você só consegue liberar a palavra de perdão e cura para a vida daquela pessoa. A pessoa vai vir para te matar e você vai querer vida. Então, com isso, com a restauração pessoal, a gente vai se relacionando com o outro de maneira diferente. A gente vai se relacionando da maneira do reino de Deus. E isso vai promovendo um impacto na vida do outro. Por quê? Porque ele vai sendo constrangido pelo Espírito Santo que habita em você. Pela sua forma de reagir às péssimas atitudes dele. E isso vai trazendo uma mudança. Isso vai trazendo um ambiente diferente. E aí o relacionamento vai sendo diferente. Então, tudo que eu já estudei na área de libertação, na área de cura, na área de restauração, me faz crer cada dia mais que Deus ele não restaura casamento, ele restaura pessoas. E é a restauração pessoal, é a mudança que há dentro de você que começa a te fazer se comportar diferente com as outras pessoas. E aí você vai colhendo os frutos dessa sua nova personalidade, porque essa personalidade sua vai impactando o outro. Então, por isso que é tão importante nós buscarmos a nossa restauração pessoal. Porque ainda que o outro não mude, ainda que o outro não decida, o fato de você mudar e o fato de você decidir por essa mudança faz com que a sua forma de se relacionar com aquele que não quis mudar seja diferente. E isso, amada, funciona porque eu já vi isso acontecer
diversas vezes, porque o amor ele constrange. Que amor? O amor de Deus que flui de nós. Então você vai pregando Cristo através do seu comportamento. É por isso que lá em 1 Pedro 3, lá fala que a mulher não deve ganhar seu marido com palavras, mas através do Espírito, através do seu comportamento, através do seu testemunho. Então aquilo é uma chave muito poderosa, eu já preguei muitas vezes a respeito disso. Então, se ela não muda, se ela não se transforma em Cristo Jesus, se ela não verdadeiramente começa a restaurar, né, buscar pela restauração da sua vida, a colocar a sua vida no altar do Senhor, dificilmente ela ganha o seu marido. Dificilmente não, ela não ganha o seu marido para Jesus. Então isso é a restauração pessoal, né? Outra pergunta que tu me fez, muito interessante, o que é verdadeiramente, Ana Paula, o posicionamento? Né? Claro que às vezes as pessoas têm opiniões muito mais profundas do que a minha, ou até diferentes que a minha, mas aqui está sendo perguntado para mim o que é, né? Posicionamento é quando você se coloca verdadeiramente no lugar de alguém que quer mudança. Então, por exemplo, eu estou posicionada, ou seja, eu quero a mudança. Até agora, eu deixei o barco correr, até agora eu não segui os princípios de Deus, até agora eu creio em Deus, eu sei quem Ele é e tal, mas eu nunca li a palavra, eu nunca busquei verdadeiramente em Deus como começar esse caminho, como trilhar esse caminho. Eu estou andando em círculos, em voltas e tudo, e estou esperando que ele faça alguma coisa, porque eu não estou afim de ficar pagando preço para ninguém, não. Eu não estou afim de ficar orando, não. Se Deus quiser, ele faz. Senão, isso é posicionamento? Não, não é. Isso não é posicionamento. Porque tem muita gente que fala assim, eu estou há 15 anos esperando meu marido. Eu falo, tá, mas me identifica aí como que é esses 15 anos seu. Eu namorei uns caras, eu busquei, até morei junto um tempo, não deu certo, né? Tô indo na igreja, tudo, mas nunca me batizei. Eu morro de preguiça de ler a Bíblia, vou ser sincera, me dá sono. A pregação, né? Eu vou na igreja, tudo, mas assim, eu tô indo, né? Isso é posicionamento? Não, não é. Posicionamento é quando você decide, tá, é isso? Então, beleza, então vamos começar. Quando eu me posicionei, vou dar o meu exemplo. Quando eu me posicionei, primeiro, eu me arrependi da pessoa que eu fui em 30 anos. Eu vi que eu fiz tudo errado, eu vi que eu era pecadora, eu vi que eu não queria nada com Deus, e eu falei assim, eu preciso parar, eu preciso me posicionar. Então o que eu fiz? Senhor, eu vou fazer a minha parte, e eu sei que o Senhor fará a sua. Então se o Senhor fizer isso para mim, o Senhor vai ver que eu vou trilhar esse caminho, mas vou trilhar de verdade. Estou a fim de fazer o trem funcionar mesmo. Por onde eu começo? Eu comecei por mim. Comecei a buscar na palavra de Deus estudos, pregações, mulheres de Deus que falam a respeito do comportamento feminino. Comecei a buscar pela minha libertação. E a partir do momento que eu vi isso, eu vi o quanto eu fui criada na rebeldia, sabe? Quanto eu estava me comportando totalmente diferente daquilo que Deus designa para a mulher se comportar. Vi o tanto tenho visto, quantos princípios eu quebrei, que eu ainda, eu busco todo dia, busco sempre aprender. E comecei, fui buscando entender por que meu marido tinha aquele tipo de comportamento. Fui a fundo sobre o espírito de adultério. Fui a fundo a respeito de bastardia, porque eu fui filha gerada no pecado. E fui a fundo entender o que traz os sexos antes do casamento, quando a gente não se guarda
né, para ter sexo depois do marido, e fui. Tudo aquilo que Deus foi me mostrando. Ah, perdão, eu não era uma pessoa que perdoava. Então, essas coisas, amada, foi me trazendo a direção e foi me colocando em posicionamento. Então, posicionamento é isso. É você decidir verdadeiramente, sabe? Cancelar sua vida de pecado, parar de errar, parar de quebrar princípio e se voltar ao Senhor. Então, eu espero, minha bateria está acabando, eu espero que essa palavra tenha te trazido luz, tenha te trazido, né, mais conhecimento e te convida a você buscar em Deus, buscar mesmo respostas para a sua vida, para que você possa entender, que você possa experimentar algo novo do Senhor. Amém? Fica na paz, Senhor.